Canal Corpo Luz, eu sou Mônica Tavares, sejam todas e todos muito bem-vindos para mais um bate-papo. Se você ainda não conhece o canal, por favor, visite os bate-papos anteriores, tem muita coisa legal já feita para você. Se não se inscreveu ainda, vai aí, clica no inscrever-se, clica nos sininhos, porque aí quando você clica no sininho, você vai receber notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. Curta, compartilhe com os amigos e comente, isso é muito importante. E no bate-papo de hoje, quem está aqui é Silvia Calvo, uma personalidade importante na dança de Belo Horizonte. Se você gosta de dança, de trabalho corporal, de história, fique aí, porque a gente está voltando. Gente, o nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa muito importante em Belo Horizonte, uma pessoa muito querida também para a história da minha formação enquanto bailarina, artista, a Silvia Calvo. Silvia Calvo é professora de dança clássica, diretora e fundadora do Estúdio Ana Pávlova e massoterapeuta. Silvia, querida, muito bem-vinda ao canal Corpo Luz, um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de estar com você aqui, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa dança. É a minha paixão, né? Isso mesmo. Silvia, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou te convidar para a gente fazer uma audiodescrição. Eu começo e depois você, pode ser? Pode ser. Então, eu sou Mônica Tavares, mulher negra da pele clara marrom. Hoje eu estou vestindo um vestido que não está dando para aparecer muito, só a gola preta dele. Meus cabelos cacheados, longos, estão abaixo do ombro, né? E parcialmente presos, usando brincos verdes grandes em formato de gota e um batom vermelho terra. Atrás de mim tem uma parede ocre amarelada com a logo Corpo Luz e uma estante de livros. Eu sou Silvia Bumerwald Calvo, professora de balé atualmente, já vivi a vida inteira ao lado da dança, principalmente da dança clássica. Eu sou branca, cabelo branco, mais madura, quase velha, e cabelinho curto, e estou com uma blusa azul e um óculos também para enxergar bem de longe e de perto. Joia, Silvia. Então, gente, a Silvia foi minha professora de dança clássica enquanto eu estive como bailarina, antes mesmo de ser bailarina do Balé Teatro Minas, e durante os anos que eu fui bailarina no Balé Teatro. E ela é uma pessoa que, para mim, faz parte da minha formação. Eu acho muito importante a gente bater um papo sobre as histórias da Silvia, sobre a trajetória dela, porque é a história da dança de Minas, né? Então, Silvia, eu costumo pedir para as pessoas começarem dizendo: quem que é você, Silvia? Eu sou uma bailarina aposentada, professora de balé atualmente. Eu comecei a fazer minha dança clássica com 8 anos, porque eu tinha um pé chato. E eu fui com o professor Carlos Leite, que eu fiz grande parte da minha vida de dança. Chegou num ponto em que a minha amiga e praticamente irmã, Dulce Beltrão, nós fomos... surgiu a oportunidade da gente criar uma escola para nós. E a gente, então, se preparou para isso. Nós fomos ao Rio, ficamos por lá, fizemos aula de todos os estilos, desde clássico, contemporâneo, moderno, jazz, tudo que você imaginar. E voltamos para cá com a bagagem de conhecimento ampliada e tentando fazer uma escola que tivesse
principalmente uma base educacional, e daí dessa base educacional partir para a base artística, que nós nunca deixamos de associar uma parte à outra, a parte educacional principalmente, levando à parte artística. E foi grandemente importante, porque nós fizemos um programa de ensino da dança clássica nosso, do estúdio, e aí com base diferente da que a gente vinha fazendo com o professor Carlos Leite. A diferença das etapas, né, preparatório, intermediário, elementar, a gente foi aperfeiçoando isso, e nós tivemos uma grande ajuda, que foi a base do chão do Klaus Viana. Essa foi a grande base que a gente introduziu nas nossas aulas no Estúdio Ana Pavlova. Então, a preocupação primeira de ter a base clássica. Como meu nome não combinava com o nome da Dulce, resolvemos homenagear a bailarina que a gente achava que era a grande bailarina, a Ana Pavlova. Daí o nome. Mas, com o passar do tempo, nós fomos abrindo o leque educacional para outros estilos de dança. Aí fizemos dança moderna, dança afro-primitiva, e dança, o jazz, e além do clássico realmente, que era a base. Porque até hoje eu continuo dentro do pensamento de que você tendo uma base de dança clássica, você tem condições de trabalhar qualquer estilo de dança, qualquer movimento de corpo, o que é mais abrangente do que se falar em estilo de dança. Então, o movimento vai ser mais limpo, mais dentro de uma linguagem fácil, de uma linguagem acessível e limpa. Então, os movimentos através da dança clássica, principalmente levando-se em conta a conscientização corporal, que é a base do meu trabalho hoje em dia, é essa preocupação em você conhecer o seu corpo, sentindo aquilo que você está trabalhando, que você está fazendo, né? Então, daí a gente foi ampliando os conhecimentos devagarinho e crescendo o grupo, começando sempre com os festivais anuais do estúdio. Então, primeira parte artística que a gente assumiu foi a preocupação e a obrigação de fazer um festival anual todo ano, que no início era até com orquestra sinfônica e orquestra da Polícia Militar, né? Então, depois, devagarinho, nós fomos sentindo a necessidade de criar um grupo que se apresentasse mais ao público. E criamos, então, primeiro um grupo nada profissional ainda, um grupo amador do Estúdio Ana Pavlova, e devagarinho esse grupo foi crescendo, principalmente com os conhecimentos de outros professores que a gente trazia para dar cursos de férias. Então, nesse meio de professores, veio a Betina Belomo, que ficou conosco e foi a diretora artística do grupo que a gente, então, resolveu criar, um grupo profissional pela primeira vez em Belo Horizonte, dando, assim, oportunidade às pessoas que faziam balé ver um objetivo profissional dentro do seu caminhar pela vida. Então, daí apareceu o Balé Teatro Minas, que foi o grande trunfo do Estúdio Ana Pavlova, né? Criamos também um estúdio, um grupo amador de jazz, um grupo de afro-primitivo, mas o grande profissional foi o Balé Teatro Minas. Então, tinha preocupação
de registrar os bailarinos em carteira, pagar um salário. Então, foi esse o primeiro passo para o profissionalismo da dança em Belo Horizonte, né? Então, a gente veio caminhando com o desenvolvimento da cidade e conseguimos, então, montar esse. E a primeira apresentação foi Carmina Burana. Trouxemos uma coreógrafa e maestra de Buenos Aires, que montou o balé. Depois, com a fácil comunicação que a gente tinha com a área teatral de Belo Horizonte, Pedro Paulo Cava, Luiz Paixão e Luísa Guinoa, e tanta gente que nos assessorava nessa parte artística, porque a gente achava que sobre a técnica a gente tinha que colocar uma linguagem, uma interpretação. Então, a gente não fazia a dança clássica de repertório, só essa dança em que havia sempre uma interpretação. E aí, a gente fez primeiro, antes do grupo se tornar profissional, fizemos, para comemorar os 10 anos de estúdio, Romeu e Julieta, que foi uma grande apresentação. Depois, então, partimos para nossa querida Elis, que foi a grande ligação que a gente teve com a área teatral. O Pedro Paulo Cava fez a direção e foi uma coisa maravilhosa, que ainda temos contato com os bailarinos e atores que participaram dessa apresentação. Depois veio o Klaus Viana, que a gente trouxe para montar Onde Tem Bruxa, Tem Fada. E assim a gente se preocupava em fazer espetáculos de grande porte, né? Com uma produção bem trabalhada, com a parte artística bem estruturada, sempre, 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 né? E o bonito disso tudo é a amizade que a gente guarda no decorrer do tempo, através da vida artística e educacional que a gente viveu aqui em Belo Horizonte, tendo, inclusive, uma boa relação com as outras escolas de balé e com os outros grupos. Sempre, sempre, né? A preocupação de estar sempre com novos conhecimentos, né? Novas caminhadas, vamos dizer assim, né? E você está entre os nossos bailarinos, né? Eu estou. Uma pássaro em seu ombro, né? Que bom, é muito bom pensar que a gente pode fazer parte de uma história tão bonita, né? Mas eu queria, para quem não conhece, né? Porque tem muita gente aqui que está assistindo a gente, não conhece a história de Belo Horizonte, da dança. Vamos voltar um pouquinho para quando você começou a dançar? E aí a gente pode entrar na era do Carlos Leite. Como que você conheceu Dulce? Como que você conheceu Klaus Viana? Como que era Marilene Martins, que também é uma pessoa da minha formação, muito importante, que faz parte da minha formação também. Então, para quem não conhece essa história, né, saber que Sílvia vem de uma história lá, o que é, Sílvia? Dos anos de 1950? Eu tinha 8 anos, há 70 anos atrás, né? Praticamente. 1944, que eu nasci, 44 mais 8, 52. Eu comecei, por causa do pé chato, a mamãe tinha mamãe era húngara, europeia, e meu pai austríaco. Então, a educação que eu recebi tinha muito o lado europeu. E a preocupação da mamãe de corrigir alguma coisa foi muito grande, e aí é que eu fui encaminhada para o professor Carlos Leite, e tive um tempo excelente com ele, com apresentações importantes, Lago do Cisne, Otelo,
Uirapuru e Dança das Isso onde, Horas. Silvia? Olha, Otelo, eu não me lembro bem se foi no Teatro Francisco Nunes. Nós tivemos algumas apresentações também no Palácio das Artes, e com Carlos Leite eu participava das temporadas líricas, que era o hábito aqui em Belo Horizonte. Tinha uma temporada lírica em que se apresentavam grandes cantores, e o Carlos Leite era sempre o convidado para a parte de dança. Então, eu apresentei Dom Pasquale, Traviata, participei de várias óperas, né? E, nesse meio tempo, a primeira apresentação minha foi com 12 anos na Carmen de Bizet. Então, mas era uma primeira... escola? Era uma escola? Como que era? O Carlos Leite era uma escola. Ele tinha uma escola. Ele veio a Belo Horizonte com um grupo do Balé do Rio de Janeiro. E ele foi, então, convidado a ficar em Belo Horizonte. Aí é que ele abriu a escola, que depois seria o Balé Minas Gerais, né? E a grande montagem foi com a coreografia da Dulce, né, que eu conheci lá no Balé Carlos Leite, e foi uma amizade muito importante, e ela era uma grande coreógrafa, e ainda, né, não sei, ela não está trabalhando agora atualmente como coreógrafa, mas sempre foi uma coreógrafa muito talentosa. E a montagem do Otelo foi muito gratificante, porque estava dentro da linha que eu gostava de fazer, que era a interpretação. Então, tinha a história do Otelo, né? O Carlos Leite fazia o Iago, e o Emil Dotti, que era o meu partner, ele fazia o Otelo, sabe? Então, foi muito bonita a apresentação. Depois, nós apresentamos também no Parque Municipal. Eles montaram um palco em cima da lagoa do Parque Municipal, e a gente apresentou o segundo ato do Lago dos Cisnes, e a adaptação desse balé foi também feita pela Dulce. Então, depois nós fizemos o Irapuru e o Lago dos Cisnes em cima de um palco flutuante na Lagoa do Parque. Foi muito interessante. Ficou muito bonito. Depois nós fizemos com Carlos Leite várias viagens pelo interior de Minas, né? Com o Carlos Leite eu participei de um concurso que se apresentou em Curitiba, ganhei menção honrosa com o padedê do Lago dos Cisnes. Então, foi muito importante, né? Como prêmio, como premiação, para mim, para o meu partner, né? E para o Carlos Leite também, né? Para o nome dele. Então, nós ficamos lá até que surgiu a oportunidade que a Judith Greenberg, que tinha uma escola, estava se mudando para São Paulo e ofereceu da gente ficar com a escola dela. E realmente, Dulce e eu fomos corajosas e resolvemos assumir, né? E aos pouquinhos a escola foi crescendo tanto que nos obrigou a sair do convívio com o Carlos Leite, né? E através dessa escola, juntamente com a Escola de Balé de Minas Gerais, tinha a escola do Klaus Viana e da Marilene Martins, também não posso deixar de falar, foi a grande criadora do balé moderno aqui em Belo Horizonte. Então, ela é de muito valor, porque ela tinha uma movimentação muito linda, e que os discípulos dela ainda continuam ativos aí na nossa dança, né? Então, isso é muito importante de ver e de participar também, né? Na época minha tinha dança clássica a Ana Lúcia Carvalho, que era muito importante também, né?
E assim depois foram aparecendo várias e várias outras escolas, né, que se destacaram, né? E até que chegou num ponto, em 1990, que o nosso Brasil criou o real, e aí eu fiquei com medo do estúdio que tinha um nome tão bom, de afundar, de falir. Então resolvi falar com a Dulce que a gente faria 2 escolas menores. E assim a gente fez, né? Nós separamos a sociedade e criamos 2 escolas menores. A Dulce depois teve uma trajetória bonita como preparadora corporal, né? Na universidade, juntamente com Pedro Paulo Cava. Então, é uma trajetória dentro do cenário de Belo Horizonte, de Minas Gerais, muito importante. E temos aí bailarinos famosos que hoje continuam firmes e fortes. Você dentro do Corpo Luz, o Paulo de Tarso lá em Montes Claros, com um grupo profissional muito bom lá, e assim por aí vai, né? E assim atualmente vamos. eu estou pequena com alunas que foram minhas alunas durante pelo menos 30 anos, que é uma amizade muito linda, muito amorosa, muito gostosa, né? Pois é, e é tão bacana quando a gente pode voltar na história, né? Porque eu, aos 6 para 7 anos, comecei a fazer dança lá no Transforma, com a Marilene Martins. Na época, eu chamava Escola de Dança Moderna Marilene Martins, era 1974, e eu comecei com a Marilene Martins, que a gente chamava de Nena, né? Fazendo aula com ela, era o Baby. Então, eu fiz todos os 5 primeiros anos, que era o básico, e depois os 3 outros profissionalizantes, que durou mais tempo, durou mais que 3 anos, quase 10 anos ali dentro com a Nena. E eu me lembro das visitas da Angel, do Klaus ali, que eram pessoas que estavam sempre ali na escola, e sabia que a Nena tinha uma pedagogia, né, uma metodologia também estudada com Rolf Zelewski. Os trabalhos da Nena em dança moderna também tinham uma forte ligação com o teatro, e ao mesmo tempo em que eu estava lá no Transforma, eu também comecei a fazer aula lá no Ana Pavlova com você, aula de dança clássica. E aí foi quando teve a remontagem de Dona Olímpia, Sonho e Realidade, para a reinauguração do Teatro Francisco Nunes. Já havia tido uma montagem de Dona Olímpia, essa era a segunda montagem. Foi quando eu tive a oportunidade de entrar para o estúdio, né? E depois houve a audição para o espetáculo que você mencionou, Elis como um pássaro em seu ombro, dirigido pelo Pedro Paulo Cava. Então, na época, eu estava com 16 anos, quando eu participei desse espetáculo, mas já era profissional, né? Porque já era um grupo profissional. E essa história é muito linda, porque eu pude, assim, eu acho que quando eu tenho pessoas como você aqui para contar essa história de Belo Horizonte, uma história que formou muita gente, né? Hoje temos grupos importantes, companhias importantes em Belo Horizonte, porque tiveram uma formação nessas escolas, né? Que vieram a partir de Carlos Leite, da Companhia de Minas, né? da Companhia de Minas Gerais, hoje Companhia de Dança Palácio das Artes, e poder lembrar que na década de 1980 eu estive tanto no Transforma, estava dando aula lá, e tanto no Balé Teatro Minas, depois eu fiquei só no Balé Teatro Minas com vocês, e o tanto de aprendizado, né, Silvia? Porque estar num grupo profissional é um trabalho diário de muitas horas, né? E poder ter contato também com a linguagem do teatro, com pessoas de outras áreas, é uma coisa muito bacana, né? Eu queria te perguntar como que era esse relacionamento com a Marilene Martins, como que vocês tinham alguns trabalhos juntos, como que era essa relação?
Era uma relação muito boa, muito importante, porque eu sempre valorizei o trabalho da Marilene Martins, da Nena, nossa, né? Muito, achava que era realmente uma grande mestra, uma grande educadora, e a gente, às vezes, fazia cursos de férias juntos, né? Então, depois, vários elementos do grupo dela foram professores lá no estúdio. Arnaldo Alvarenga, a Dorinha. Dorinha também. Tem a Lídia Del Pique, tem a Dudu de Herma. Dudude, que eu estava querendo lembrar. Isso. Então, Dudude também deu aula no estúdio. Com isso, você vê a preocupação do estúdio em dar boa qualidade, né? Então, a relação que a gente tinha com a Nina era muito boa. Então, vários professores dela foram professores nossos lá também, que a gente convidou. E curso de férias a gente dividia, às vezes, junto, né? Então, elementos do corpo, por exemplo. Depois, como profissional, grupo profissional, veio o corpo, né? Sim, vários grupo elementos do corpo, começaram o balé lá no estúdio, né? E no Transforma também, né? A Carmen Purri, né? Rodrigo, que foi o grande coreógrafo do grupo Corpo, todos eles, Pedro, todos eles começaram a dança clássica lá conosco no estúdio. Né? Eles foram se desenvolvendo e eu acredito que foi uma base boa para a criação do Grupo Corpo, que é um grupo que continua um grupo grande, profissional e forte aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Primeiro ato também, né? A gente não pode esquecer. Sim. Primeiro ato como grupo, importante também. Que veio desse processo também, né? De uma geração após a outra, né? De vocês com as gerações seguintes, né? Exatamente, né? E aí tem as professoras que a gente tem em contato até hoje, são a Tânia Mara, a Ana Cristina, que estão se preocupando em fazer um documentário sobre o estúdio, que vai ser muito interessante, eu acredito. Que bom. Acredito que vai ser muito interessante, né? E também já foi feito uma dissertação, como é que chama, de graduação do curso? Sim, uma TCC. Teve uma TCC da UFMG, né, sobre o estúdio Ana Pávlova. A Bárbara, e principalmente com a Silvia. Com quem? Como pesquisadora, com a Silvia Calvo. Com a Silvia Calvo. Que linda! E também tem uma doutoranda que está escrevendo sobre o estúdio, né? A Daniele. Vai Isso. Fernandes. Então, Silvia, deixa eu te perguntar um pouquinho mais sobre Klaus Viana. Conta pra gente como que era aquela época, como que vocês se conheceram, como que vocês teceram aí essa relação, esse trabalho juntos, como é que foi isso? Olha, na época, ele foi aluno do Carlos Leite, né? Da primeira turma do Carlos Leite, ele e Angel. Angel é a grande seguidora dele, né? Até hoje, com mais de 80 anos, ela continua trabalhando. Então, os dois resolveram fazer a escola deles aqui em Belo Horizonte, que foi, na época, uma escola adversária à do Carlos Leite. Então, o Carlos Leite não tinha muito contato com ele, não. Depois, então, o Klaus Viana foi para a Bahia, depois ele foi para o Rio, onde está até hoje a Angel. E quando a gente se conheceu melhor, trabalhando junto, foi quando nós fomos ao Rio para começar com o estúdio. A Tatiana Lescova tinha a Angel e o Klaus davam aula lá. E o Klaus sempre com essa preocupação de corpo,
porque o conhecimento de corpo que ele tinha era muito grande. Então, a parte de corpo dele no chão era maravilhosa. A preparação corporal que ele e a Angel trabalhavam era muito importante, foi muito importante, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro. Eles se destacaram, né? Então, foi a partir dessas aulas que eu fiz com ele, na Tatiana, que a gente trouxe para o estúdio essa filosofia de que a gente precisava ter, antes da aula, um aquecimento do corpo. E esse aquecimento era feito no chão, né? E até hoje eu uso a mesma técnica. Eu começo a aula no chão, com aquecimento, para que o corpo vá se habituando e aquecendo. Aí depois é que nós vamos para a barra, né? Ainda na barra, a gente trabalha um pouco, ele fazia isso também, com 2 mãos na barra, ainda um aquecimento agora em pé, nada no chão, para depois a gente começar realmente a aula como um todo, porque a maioria dos professores começavam a aula direto no demi-plié, no grand plié, e a gente sempre trabalhou primeiro o aquecimento do corpo, né? Tanto que mesmo quando eu estava ainda no Carlos Leite, que a gente ia dançar, eu não conseguia entrar para o palco sem me aquecer primeiro. Então, precisava ter um aquecimento que eu conservei, né? Mesmo quando eu dancei no estúdio, eu participei de todas as apresentações dos festivais anuais, do corpo, do balé, Estúdio Ana Pavlova. O nome que a gente dava era amador, Grupo Amador do Estúdio Ana Pavlova. Então, eu participava muito porque a Dulce achava que eu dava um peso bom para aquelas pessoas que estavam começando a se apresentar no palco, né? E com isso eu sempre fazia o meu aquecimentozinho ali, imperdoavelmente, antes de entrar no palco, né? Eu também acho que o aquecimento é muito importante, eu utilizo deles. Quando eu dou aula para atores também, eu deixo bem assim, com bastante ênfase a importância do aquecimento, né? Corpo, aquecimento corpo-voz, e é o que coloca o nosso corpo pronto, né? Para o que vem depois. E aí, com relação ao Klaus, o Klaus chegou a montar espetáculos, né? Onde tem bruxa, tem fadas, é um espetáculo dirigido por ele, né? Por ele, Só que realmente não foi um espetáculo de sucesso, né? Nós tivemos que parar com ele rapidinho. A minha intenção e a da Dulce era que o nome do estúdio, o nome do Balé Teatro principalmente, quando se falasse que o Balé Teatro ia se apresentar, não importava a peça que estava sendo apresentada, mas que as pessoas fossem ao teatro para ver o trabalho do Balé Teatro. A gente teve sempre essa preocupação, sabe? Então, daí você lembrou bem a Dona Olímpia, né? A Dona Olímpia, a primeira versão foi a Dona Olímpia, foi a Tânia Amara. Né? Sim, e nós a segunda também. A segunda versão que eu fiz, que a gente fez... Foi Tânia Amara também? Foi Tânia Amara, o elenco era Tânia Amara, Virgínia Bezerra, a Ana Cristina, tinha 2 Cristinas, eu, Nádia, Lúcia não Ferreira. Da primeira turma do estúdio, tem a Lúcia Cavalcante, né? Lulu. A Carmen, a Ana Cristina, irmã... Não, Maria Cristina, irmã da Carmen, né? Então, a Nádia Luz, que continuaram a caminhada, né? A Graziela, que fez muito trabalho bonito, inclusive livros lá em Campinas. A Graciela Rodrigues? Isso.
Então, tem uma turma muito boa que, saindo do estúdio, continuou e se entusiasmou com a dança, que colocava a gente num patamar de alegria muito grande, né? Isso, Isso aí. Então, Dona Olímpia foi um espetáculo muito bonito e vários outros, né? Então, a gente tinha... E foi um momento muito interessante essa remontagem, porque eu lembro que o estúdio meio que promoveu essa reinauguração do... Me corrija se eu estiver errada, viu, Silvio? Mas o que eu me lembro é que, na época, quando foi remontado o Dona Olímpia para a reinauguração do Teatro Francisco Nunes, teve também, que eu achei muito interessante na época, uma coreografia feita com o Bolero de Ravel, e eu acho que foi uma iniciativa do Estúdio Ana Pávlova de propor essa coreografia, porque era a música do Bolero de Ravel, e a cada momento, 3 integrantes de uma escola ou de uma academia de Belo Horizonte entrava na música. Então, fiquei arrepiada. A cada momento entrava a apresentação de uma escola, uma academia dentro da música do Bolero de Ravel, até que todos dançavam juntos, né? E era uma maneira de apresentar as escolas naquele teatro, né? Essa era a preocupação do estúdio, de ter uma boa ligação com as escolas todas, inclusive nos cursos de férias que a gente dava, às vezes a gente tinha mais alunos de outras escolas do que do próprio estúdio Ana Pávlova, sabe? Então, a preocupação nossa era de ter uma boa ligação com todas as escolas. Daí aí a criação do Bolero de Ravel. Né? Sim, e houve um padedê também nesse dia. Essa noite foi uma noite que teve o Bolero de Ravel, teve um padedê com você e o Luiz Agnoa, e depois Dona Olímpias, né? Que foi a noite, a grande noite de reinauguração, né? Isso, era um teatro muito usado ainda, né? Sim, então, um teatro importante para Belo Horizonte. O que eu queria destacar para você, a nossa preocupação com essa parte profissional, através da dança, é que a gente percebeu que as representações públicas eram muito pequenas, muito poucas, em relação a um trabalhador normal. Então, a gente resolveu partir para a criação de espetáculos infantis. E criamos primeiro o Pedro e o Lobo, e o Pedro foi Bettina Belomo. Foi. Sabe? E depois, então, ainda criamos Chapeuzinho Vermelho. E nessa parte, quem nos ajudou foi o Marco Antônio Araújo, que fez a trilha sonora na época. Né? E depois, ligada ainda ao teatro, o Chapeuzinho Vermelho, já com as escolas separadas, eu fiz com o Ronaldo Bosque, que era uma grande figura do teatro mineiro também. Né? Sim. Então, são fases importantes. Né? E o meu grande braço direito no início do estúdio era o Luiz Agnoa, que me ajudava na parte de divulgação, corria comigo atrás dos jornais, e me ajudava. Ele que escrevia os textos e me ajudava em toda essa parte. Depois veio a Rosa Fontes, que foi também a substituta do Luiz. Então, o estúdio tinha a preocupação de ter uma estrutura muito bem trabalhada, né? Quando nós mudamos para a escola grande da Rua Maranhão, eram 3 andares e 4 salões enormes. E com essa preocupação de apresentação, nós fizemos no andar de baixo, o grande salão que tinha um pé direito mais alto, nós fazíamos a sexta da dança. Então, tinha sexta-feira sempre uma apresentação, fazendo questão de ter números desde os iniciantes de baby, preparatório, intermediário,
até o Balé Teatro Minas, que se apresentava como uma visualização de futuro e de objetivo futuro para aqueles que estavam começando a arte da dança, sabe? Então, tinha cenário, tinha figurino, tinha iluminação, tinha tudo. Era um verdadeiro teatro que a gente montava ali. Isso. E para culminar, como a gente estava falando na ligação com outras escolas, a gente sempre convidava escolas para participarem dessa apresentação artística, sabe? Sempre tinha alguma escola de fora participando com a gente. Vale lembrar que destacar um nome que dava aula no Estúdio Ana Pávlova, grande Marlene Silva com dança afro. Marlene deu aula no Estúdio Ana Pávlova muitos anos, não foi, Silvia? Muitos anos, muitos anos. Grande Marlene. Foi a primeira que a gente trouxe no afro, né? Inclusive, a gente viu a necessidade para as mães de criar um curso de ginástica, né? Então, era a Matilde, que foi aluna do Carlos Leite, da primeira turma, colega do Klaus Viana, da Dulce, da Sigrid Germani, essa primeira turma, Angel, eu não me lembro bem o nome de todas elas, né? Mas foi por aí que a gente foi andando, caminhando. Sim. É bom lembrar como que funcionava na época a questão do Estúdio Ana Pávlova e Balé Teatro Minas. É porque as escolas de dança, quando os alunos chegavam num nível avançado, um nível que já era profissionalizante, elas tinham, geralmente, um grupo, que era o grupo profissional, que chamava, o grupo profissional da escola. Então, por exemplo, na escola da Marilene Martins, da Nena, era o grupo Transforma. Então, era a Escola de Dança Moderna Marilene Martins e o grupo Transforma, que funcionava dentro da escola. Mais tarde, a escola da Nena passou a se chamar Transforma Centro de Dança Contemporânea, que também abrigava o grupo Transforma, Transforma Grupo Experimental de Dança. E assim era no estúdio, né, Silvia? Era o Estúdio Ana Pávlova, que abrigava dentro o grupo profissional, que era o Balé Teatro Minas. Então, a escola fazia, todo fim de ano, festival. As escolas faziam festivais no fim de ano, ainda fazem, né? Com a apresentação dos alunos. Já o Balé Teatro Minas, o Transforma, eram grupos que funcionavam ali dentro da escola, mas tinham uma agenda, um funcionamento diferenciado, porque era um grupo de bailarinos que trabalhava diariamente, né? E que eu entendo, o Grupo Corpo ainda é assim, né? O Grupo Corpo trabalha nas instalações da escola Corpo, né? Enfim, é assim que funcionava. E eu estou lembrando aqui que quando você falou de Pedro e o Lobo, que foi Betina Bellomo quem fazia a primeira versão do Pedro Lobo, mais tarde, depois do Elis, eu viajei, voltei, e aí teve uma remontagem de novo de Pedro Lobo, eu fazia o Caçador lá no Balé Teatro, e era um evento muito legal, era um evento que se chamava Artes Cênicas nas escolas públicas. Então, a gente tinha 2 elencos de Pedro Lobo, o elenco da manhã e o elenco da tarde. Eu era do elenco da manhã. E a gente ia dentro de uma Kombi todos os dias apresentar numa escola pública, às vezes longe, no horário do recreio, para as crianças. Olha, gente, que experiência maravilhosa enquanto artista. A gente chegava, montava, punha o linóleo no chão duro do pátio, montava o som e a gente punha o figurino, já ia maquiado e mandava ver no espetáculo. E era uma receptividade muito legal. Então, aí está o estúdio, o Balé Teatro, trabalhando também nesse âmbito, né, Silvia? Isso. E Chapeuzinho Vermelho, nós viajamos muito com o Chapeuzinho Vermelho. O Lobo Mau era também chama Paulo de Tarso,
Não é o Paulo de Tarso de Elise, é o outro Paulo de Tarso. Ah, outro Que Paulo. Atualmente ele tem a escola dele e dá muito dança de salão também. Mas a gente e a Júlia Calvo, minha filha, que fazia o Chapeuzinho. Então a gente colocava todo mundo dentro da Kombi, o cenário, o linóleo e tudo, e viajava pelo interior. Aí chegava no ginásio da cidade e fazia a montagem do palco todo e fazia a apresentação. Também foi uma experiência muito gratificante. E aí a gente levou a dança para as cidades do interior, que às vezes não tinha um grupo, não tinha uma escola de dança ainda, né? Sim. É muito interessante. Muito. Então, assim, a partir dessa história, né, que começa lá atrás com Carlos Leite, talvez antes dele mesmo, né, mas com a companhia do Balé de Minas Gerais, que funcionava no Palácio das Artes, não era isso? Primeiro no edifício IAPI, lá na Avenida Amazonas, quase na Praça 7. Depois, quando começou a construção do Palácio das Artes, a gente começou já a usar o espaço lá do Palácio das Artes. Ainda em construção, a gente entrava por um caminho bem barrento, bem confuso, mas tinha uma sala maravilhosa que existe até hoje, né? E é usada até hoje. Então, nós não falamos, Mônica, dos grupos profissionais que hoje existem, né? No Palácio das Artes, né? Falamos da Companhia de Dança do Palácio das Artes, que é a continuidade do Grupo de Minas Gerais, né? Isso, e agora tem também um grupo, não, uma escola profissionalizante de dança lá dentro. É o Cefarte, né? Isso. E tem uma grande vitória também, o curso de dança na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Sim, é uma grande vitória uma também. Conquista que não tinha a graduação em dança, né? Hoje o Arnaldo Alvarenga é o diretor da escola, né? E hoje a gente tem o curso de dança na UFMG, né? Isso. E eu queria ainda destacar os grandes professores que a gente trazia de fora, né? Klaus Viana veio várias vezes, Ivaldo Bertazzo, né? Tantos outros que eu até... Jair Moraes, eu fiz aula do Jair Moraes lá no estúdio. Isso. Darius Hoffmann, né? Que eu fiz várias coreografias em que eu participava também, com a Lina Lapertosa, que foi a grande bailarina do Palácio das Artes. Né? Ainda é, se não me engano. Ainda é. Não, acho que ela aposentou. Ah, é? Mas ela foi uma grande bailarina ainda, que ela deve estar dançando ainda, né? Então, o Darius Hoffmann fez coreografias para mim, para ela e para os partners nossos, que foi o Cabral, meu partner, né? Que era do grupo do Palácio das Artes, né? Então, é muita vida nessa nossa dança, né? Muita gente legal, muitos grupos, e hoje muitos grupos estão aí a partir de muita coisa que aconteceu. Imagina, quando a Silvia fala de 1940 e tantos, imagina, gente, é a nossa história que a gente está falando, né? Isso é muito importante. Silvia, eu queria te perguntar sobre a massoterapia. Como que isso vem na sua vida depois, assim, com tantos anos como professora de dança clássica? Olha, começou porque eu tive uma filha com paralisia cerebral e ela faleceu com 35 anos. Então, ela tinha que ter fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, várias especialidades que eu montei uma verdadeira estrutura na minha casa só para ela. E aí eu comecei a ter contato através de uma terapeuta ocupacional da leitura corporal.
e me interessei muito por essa linha e esse trabalho da leitura corporal, que eu comecei a fazer lá para os idos de 1900, e até hoje eu continuo fazendo, e vi que é uma forma de você conhecer seu corpo muito importante, está me ajudando nas minhas aulas de balé, e eu faço a aplicação através da leitura corporal, que é uma base dela é a energia, né? E então, através da energia, ela faz a terapia de problemas que as pessoas, sintomas e problemas que as pessoas podem ter. E esse sempre foi o meu lado, que eu sempre tive uma paixão bem escondidinha da dança, que é a massagem, né? Que não é uma massagem estética, é uma massagem terapêutica. Através dessa massagem, a gente pode ajudar a pessoa a eliminar sintomas de doença ou de mal-estar que possa estar atrapalhando a vidinha da pessoa, né? E isso eu comecei graças à minha filha, que eu comecei a sentir necessidade de trabalhar o corpinho dela, para ajudar, que ela era um neném, igual um neném de 3 meses, que nem assentava sozinha, né? E ainda tive a ajuda dos meus filhos, a Júlia, o Daniel e meu marido Reinaldo, todos nós em volta da Laura, né? Então isso foi uma grande ajuda, uma grande vitória também, né? Graças a Deus. Muito. E Silvia, você continua dando aula? Como é que está com a pandemia? Como que ficou o estúdio? Como é que você está fazendo agora? Olha, na pandemia eu tive que realmente parar, porque eu não sou novinha mais, e a pandemia ficou um pouco perigosa para mim. Perigoso. Mas agora, em janeiro, eu já voltei a dar aula normal, né? E terças, só que eu estou dando aula para poucos alunos, e assim, de uma maneira bem suave, só nas terças e quintas, mas para um grupo que seria um grupo avançado, que faria o balé já de uma forma mais avançada, para eu poder introduzir os ensinamentos e o trabalho dentro de uma consciência corporal, né? O que é importante no meu trabalho hoje em dia é isso, né? Então, então, podemos deixar aqui na descrição do vídeo o endereço, o seu telefone ou algum contato para quem quiser fazer aula com você? Pode, é Rua Mangabeira, 531, segundo andar, Santo Antônio. Ah, tá ótimo. Eu vou deixar aqui na descrição o endereço onde a Silvia está dando aula, e é lá também que você oferece a massoterapia? É, lá também. Então a gente está aí, pessoal, vou colocar na descrição. Silvia, querida, a gente está chegando ao fim desse bate-papo delícia, e eu queria uma delícia. Queria te perguntar como é que você gostaria de finalizar nosso bate-papo? Eu gostaria de falar que foi uma oportunidade maravilhosa que você me deu para mostrar ao público, ou às pessoas de todo tipo, que a dança cabe no coração da gente e é uma forma muito boa de se trilhar a vida. Ela nos ensina muito, 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 né? Essa é a mensagem que eu quero, de amor e de paixão pela dança, né? Muito obrigada, Silvia. Eu vou emendar dizendo que foi por meio da dança que eu me formei uma artista, uma professora, e foi por meio da dança que ela abriu um caminho para pesquisas, tanto na área do teatro, como do corpo-voz, como até com uma vontade de, na psicologia, entender mais esse ser humano, né? Esse corpo como um todo, corpo, mente, né? E você agora com a massoterapia também, sempre visando uma vida melhor, com mais saúde,
Um corpo-luz, né? Isso que é importante, né? A sua Isso. iniciativa desses bate-papos foi maravilhosa. Parabéns para você, viu? Obrigada, Parabéns. Silvia. Muito obrigada. Você é muito bem-vinda. Quando quiser voltar, a gente está aí. E eu vou te agradecer pela nossa conversa, pela sua presença, sua disponibilidade, querida. Um beijo grande. Um beijo para você também. Obrigada.